Estou feliz de ver algumas pessoas aqui. Uma delas é a tia da minha esposa, que é minha tia também, a Raquel. Eu sempre mando minhas pregações para ela e ela sempre fala que é bom. Isso faz com que eu continue mandando, né? Se falasse que era ruim, a gente parava de mandar, né? Então ela fala que é bom e aí a gente continua mandando. Ela fala que se eu tivesse uma igreja lá em Belo Horizonte, ela seria de lá. Isso é bom também, já tem um lá, se for para lá, já tem um, já dá para começar. Que Deus abençoe a família dela, o Marcelo, o esposo dela, um amigaço nosso também. Ele não pôde estar aqui, mas ia ser muito legal se ele tivesse. O Eduardo falou que voltava, né, Eduardo? Ele voltava com mais gente e voltou mesmo. Deus abençoe a todos vocês aí. O Fábio também, o Rodrigo, outras pessoas que estão aqui conosco hoje. E isso é muito bom. Essa música que o Eduardo estava cantando, Remove a Minha Pedra, estava ali com o Elvis ali no fundo. Eu lembrei de uma história. Uma vez nós estávamos cantando essa música lá na Igreja Batista do Paulicéia, a igreja toda cantando em peso, né? Remove a minha pedra. E tinha um irmão assim que nós estávamos orando por ele, queria fazer uma cirurgia do rim, tinha que remover algumas pedras. E o pastor Maurício não perdeu a oportunidade. Ele falou: irmão, você precisa cantar essa música mais do que nós, porque você tem umas pedras aí que precisam serem removidas, né? Mas a gente sabe que a música faz alusão a uma outra pedra bem maior, né? A pedra que nos impede de realizar os nossos sonhos, de recebermos os nossos milagres. Então, o tema, como o Rodrigo anunciou, é cheio do Espírito Santo em meu convívio social. Essa ideia que nós queremos trazer de que não podemos contar apenas com uma vida cheia do Espírito Santo para todas as coisas que nós fazemos na igreja, mas que possamos buscarmos também uma vida cheia do Espírito Santo para o nosso ministério cotidiano. E o nosso ministério cotidiano, de muitos de nós aqui, não se dá no ambiente religioso, não acontece na igreja, mas acontece no nosso dia a dia, indo para o trabalho, indo levar filho na escola, entrando no supermercado, dividindo o elevador e tudo mais. Então a ideia de buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo, não apenas para os ambientes da igreja, para o ministério dentro da igreja, mas para o ministério do cotidiano. E o ministério do cotidiano é um ministério que todos nós temos. Pode ser que alguém aqui fale: eu não estou fazendo nada na igreja, eu não tenho nenhum ministério na minha igreja, eu não faço parte da tesouraria, eu não faço parte da filmagem, eu não faço parte da música. Mas você tem sim o ministério do cotidiano. E esse diria até mais importante, porque esse acontece não só no domingo, mas ele acontece de segunda a sábado, ele acontece a todo instante. Então, buscarmos sermos cheios do Espírito Santo para o nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio. A Urbanova, nós temos, com a ajuda das ofertas e dízimos aqui da igreja, a gente paga mensalmente uma empresa de marketing que faz todo o nosso serviço de artes, como essa daqui, tudo que nós divulgamos. Então nós temos um contrato com essa empresa, porque no início começou a fazer algum irmão, mas é complicado às vezes contar com voluntariado, e às vezes se o cara atrasa e você cobra, ele já não quer mais fazer. Se faz e faz feio, você fala que está feio, ele também já se emburrece. Então eu e o Rodrigo, desde o início, nós falamos: quando nós começamos a igreja, a gente quer subcontratar isso, terceirizar isso. Vamos deixar com alguma empresa, com alguém. E graças a Deus, com os recursos que a gente tem aqui, nós podemos nos dar um luxo, porque poucas igrejas têm isso, e a gente tem uma empresa mesmo que faz todo esse trabalho para nós. E aí, em janeiro, nós pedimos para eles fazer essa arte, e dissemos para ele: olha, o nome da série, do mês inteiro, vai ser um ano cheio do Espírito Santo. E eles tinham que traduzir isso de alguma forma. E a primeiro momento,
como quando você fala assim, eu preciso encontrar uma imagem cheio do Espírito Santo. O que vem em nossa memória, o que vem na nossa mente é um vaso cheio, ou uma jarra sendo preenchida e transbordando. Mas nós dissemos para ele que nós queríamos um barco, e um barco à vela. E aí eles acharam muito estranho isso, mas espera aí, por que a ideia de um barco e um barco à vela? E aí eu tentei explicar para eles um pouquinho de qual era a ideia que eu e o Rodrigo tinha para podermos usar não a imagem de um vaso enchendo, de uma jarra enchendo, mas porque nós queríamos usar um barco à vela. Bem, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, no verso 18, ele diz assim: sedes cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que Paulo, ele foi um grande itinerante. Paulo viajou muito. Pesquisando um pouco sobre isso, alguns estudos dizem que Paulo, ele viajou por terra cerca de 13 mil quilômetros. E o apóstolo Paulo, que foi uma mola propulsora aí da igreja primitiva, em alto mar, Paulo viajou mais de 11 mil quilômetros. E todas essas viagens que Paulo fazia para o mar, para levar a palavra de Deus, só era possível fazer quando o vento vinha e enchia a vela. E a vela então cheia, ela fazia com que o barco avançasse sobre as ondas. Porque nós sabemos que naquela época não existia barco a motor, por exemplo. Com certeza existia pequenas embarcações a remo, mas as grandes embarcações que podiam cruzar oceanos, como Paulo viajava, eram de barcos à vela. E vinha o vento então, e preenchia aquela vela, esticava ela, e isso fazia com que o barco avançasse. E essa foi a nossa ideia sobre ser cheio do Espírito Santo. Não um vaso enchendo, uma jarra transbordando, enchendo de água, enchendo de azeite, um vaso, algo assim, mas nós queríamos imaginar e aplicar às nossas vidas a ideia de sermos cheios do Espírito Santo como a de um barco à vela. Assim como o Espírito Santo enche as nossas vidas, assim como o vento vem, enche a vela e faz com que o barco avance, coloca o barco em movimento, coloca o barco em ação, dá direção para o barco. Nós cremos que quando o Espírito Santo enche as nossas vidas, a nossa vida é colocada em uma direção, a direção para a qual Deus quer nos levar. Quando o Espírito Santo enche as nossas vidas ela sai da inércia. Isso é uma das principais razões pelas quais eu gosto de pensar em ser cheio do Espírito Santo, pensando num barco à vela. Porque um vaso, quando você enche ele permanece no mesmo lugar. Mas um barco à vela, quando o vento enche a vela, ele entra em movimento. Ele sai do que a gente poderia chamar da inércia. Inércia é uma palavra com uma conotação negativa em todos os aspectos. Na mecânica, a inércia é algo que diz respeito a uma resistência à aceleração. Na química, que é mais a minha área, a inércia diz respeito a uma substância que não reage com nada, uma substância neutra. E o Espírito Santo, quando ele enche as nossas vidas, uma das razões é nos tirar da inércia, nos colocar em movimento para aquilo que nós podemos fazer para com a obra do Senhor.
Às vezes achamos que estamos como um barco à deriva. O que é um barco à deriva? Um barco que recuou as suas velas. E as nossas vidas às vezes também está à deriva porque está nos faltando sermos cheios do Espírito Santo, porque assim como o vento enche as velas e dá para o barco uma direção, o Espírito Santo, quando enche as nossas vidas, ele nos dá também uma direção, nos dá um caminho, nos coloca em movimento, nos tira da inércia, não permite que nós fiquemos mais ali parados. E na igreja é assim também. Uma igreja que não está cheia do Espírito Santo é um grupo de pessoas que está reunido e está dizendo aos de fora: vinde. Mas Jesus Cristo encheu a igreja do Espírito Santo não para ela se estacionar, ficar quietinha, dizendo vinde, mas para que ela fosse colocada em movimento. E é um movimento em direção ao mundo, um movimento que não está quieto, parado, dizendo vinde, mas está indo. Para isso a igreja é cheia do Espírito Santo, para ela ir em direção ao mundo, aonde estão as pessoas que precisam ser resgatadas. Então, se você quiser continuar imaginando ser cheio do Espírito Santo como uma jarra, um vaso, faça isso. Talvez até mesmo seja a imaginação que mais se aproxima dos textos. Mas pensando que Paulo viajava naquelas embarcações enormes, e por muitas vezes ele olhava aquelas velas esticadas, e em Efésios ele fala, olha, sede cheios do Espírito Santo. Eu posso estar enganado, mas eu tenho para mim que Paulo imaginava essas velas cheias que movimentavam o barco. Mas de fato é só a minha imaginação. Mas nós temos que ler as Escrituras usando também a imaginação. Tem um teólogo que o Rodrigo gosta muito, que é o Francis Schaeffer, e ele diz assim, que o cristão deve ser alguém cuja a imaginação o faz voar. Einstein diz, por exemplo, que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque chega uma hora que você lê tudo e o que resta para você acrescentar àquilo que você leu é começar a imaginar aquilo que você leu. Eugene Peterson, ele nos convida a fazer uma leitura dos evangelhos que ele chama de leitura imaginativa, em que nós lemos os textos e imaginamos o que está acontecendo. E essa imaginação nos acrescenta muito. Como, por exemplo, aqui agora o que eu estou dizendo para vocês sobre ser cheio do Espírito Santo. Se tiver alguém já meio com o estômago embrulhado, temos muitas mães aqui com criança, a gente pode pegar um Dramin, né? Mas pode passar, por favor. Então, o tema diz sobre ser cheio do Espírito Santo. E aí diz sobre sermos cheios do Espírito Santo em nosso ambiente social. Então eu vou entrar agora na nossa segunda parte. E aí eu queria ler esse texto com vocês das Escrituras, que é em Atos capítulo 6, versículo 3, que está aqui no projetor, que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante ministério. Na narrativa de Lucas 6, a igreja estava crescendo em número de discípulos. E é interessante que Lucas escreve número de discípulos, porque poderia crescer em número de pessoas, que é algo totalmente diferente de número de discípulos. Número de pessoas poderia ser uma multidão que se limita apenas a ser pessoas que assistem a cultos. Número de discípulos de respeito às pessoas que prestam culto. E prestar culto é algo diferente de assistir culto.
Prestar culto é algo que nós fazemos mais do que sentarmos aqui e ficarmos olhando para frente. Prestar culto é algo que nós fazemos com o nosso corpo. Enquanto os louvores estão sendo cantados, nós estamos adorando. Enquanto a pregação está sendo ministrada, nós continuamos adorando. Por isso que eu não gosto de algumas coisas que as pessoas falam assim: agora vai começar o período de louvor. Como assim período de louvor? Depois desse período eu não estou mais louvando? Ou eu precisei da semana inteira para participar desse período de louvor? Não, é um período de música, porque a nossa vida, ela deve ser uma constante vida em louvor e em adoração. Então, para mim, eu sei que muitas vezes é só uma forma de dizer, mas para mim não existe muito, não combina muito essa ideia de período de louvor. E aí a igreja de Atos, no capítulo 6, no verso 1, diz que está crescendo em número de discípulos. Esse é o nosso alvo. Nós podemos ter aqui 6 pessoas, e aí mudamos para 7, mas que esse crescimento de 6 pessoas para 7 pessoas seja um crescimento em número de discípulos. Porque é muito fácil nós promovermos um outro tipo de crescimento aqui, um crescimento em número de pessoas. Se a gente tirar o dinheiro do bolso, a gente consegue encher a igreja, porque é só trazer alguns nomes conhecidos e isso enche a igreja. Mas o nosso evangelho não é para número de pessoas, nosso evangelho é para número de discípulos. E a igreja de Atos, ali no capítulo 6, está crescendo em número de discípulos. E por conta de termos agora muitas pessoas ali naquela igreja, surgiram algumas brechas, surgiram algumas lacunas, por conta do número de pessoas. As viúvas, que desde a tradição judaica, tanto aqui agora, no cristianismo, no evangelho, elas deveriam merecer um especial cuidado. Havia um ministério totalmente dedicado às viúvas. Porque no passado, a mulher era totalmente dependente do seu esposo. Hoje já não é bem assim, né? Mas no passado eram totalmente dependentes. Às vezes uma viúva não tinha nem filho e se tornava praticamente um morador de rua naquela época. Então, por conta de estar havendo esse crescimento na igreja primitiva, as viúvas deixaram de serem cuidadas. E junto com isso, havia outras necessidades voltadas para aquilo que nós poderíamos entender de diaconia. E aí, os apóstolos, eles chegam a uma decisão. Eles precisam escolher pessoas para que cuidassem disso. Porque a principal tarefa dos apóstolos, diz o texto anterior, no versículo 2, era a ministração da palavra. Então, para que os pastores ali, para os apóstolos ali, não negociasse o tempo que eles tinham que ter com a ministração da palavra, com o estudo da palavra, era necessário que houvesse outras pessoas para que o serviço fosse dividido e eles pudessem realmente se dedicar ao ministério da palavra. E aí ele fala que era para escolher 7 homens e diz as características que estes homens deveriam ter. E eu queria destacar, nós temos 3, mas eu queria destacar essas 2. O texto diz que deveriam ser homens para esta função. Esses homens que deveriam ser escolhidos tinham que ser homens de boa reputação. Talvez aí nas suas escrituras você tenha uma versão que diga bom testemunho, que é a mesma coisa. E homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O nosso tema é um ano cheio do Espírito Santo no convívio social. Esse é o nosso tema. Quando eu penso nisso, que Lucas coloca aqui, ele descreve Atos, ele coloca boa reputação, nós podemos dizer que no mesmo patamar de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu começo a pensar o seguinte: existem pessoas que não têm nenhuma relação
com o Espírito Santo, que nós poderíamos julgá-las, até mesmo não é legal fazer isso, mas de julgá-las que elas são pessoas que não têm o Espírito Santo, mas ainda assim são pessoas que têm boa reputação. Com certeza alguém aqui deve conhecer um amigo, talvez um parente, que você fala, é verdade, ele não é evangélico, mas ele tem uma boa reputação. Porque nós não podemos ser exclusivistas de tal maneira de dizer que só quem tem bom testemunho é crente. Que infelizmente nós temos visto até ao contrário, no que se diz respeito à massa, né? A grande massa. Ou alguém dizer o seguinte, não, só quem tem testemunho é crente da Igreja Batista. Isso é uma tolice muito grande. É uma idiotice muito grande pensar isso. Porque existem pessoas que, independente da religião delas, são pessoas com boa reputação. São pessoas com testemunho. Eu trabalhava com um amigo meu, que é ainda amigo meu, que é o... Como está filmando, é melhor eu não falar o nome. Mas nós tínhamos lá um outro colega que trabalhava com a gente, que era um gerente, e ele não era cristão, não era evangélico, não sei se era cristão, ele não era brasileiro, talvez seja por isso, não, né? E ele tinha um testemunho, ele era tão correto nas coisas da empresa, ele direcionava a empresa tão bem naquele caminho que nós poderíamos chamar do caminho da ética, que uma vez esse meu amigo disse para mim, falou, Alan, sabe fulano, sei, você viu o que aconteceu na reunião que a gente participou? Eu falei, cara, eu vi, né? Você viu como que ele é demasiadamente reto? Eu falei, cara, é impressionante. Ele falou, eu fiquei pensando, se ele virar evangélico, ele estraga. Eu falei, pô, é um pouco de exagero isso, né? Mas existem pessoas assim. Isso é a manifestação da graça comum, porque às vezes o cara que saiu para a rua para assaltar um carro, quando ele chega em casa, ele vê a filha dele dormindo e ele dá um beijo na filha dele. E como que nós vamos explicar isso? O cara acabou de fazer uma maldade na rua. Isso é a manifestação da graça comum, é o sol que se põe para injustos e para justos. Então, mesmo as pessoas que não gozam de um relacionamento com a religião, com Deus, com as Escrituras, elas podem ser sim pessoas de boa reputação, até porque mesmo diz Romanos que Deus escreveu a lei no coração do homem. Então o homem sabe o que é certo e o que é errado, independente de ele ler as Escrituras. No coração dele, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Mas é possível que alguém tenha boa reputação e não seja cheio do Espírito Santo, mas em contrapartida, e é o mais importante para essa manhã, é impossível também alguém que seja cheio do Espírito Santo e não tenha boa reputação. Voltando para nós entendermos melhor, é possível que alguém de boa reputação não seja cheio do Espírito Santo, mas é impossível alguém cheio do Espírito Santo, alguém que tem esse vento esticando as suas velas, alguém que está em ação, que está em movimento, que está sendo guiado por Deus. É impossível que alguém cheio do Espírito Santo não tenha um bom testemunho. Sermos cheios do Espírito Santo no nosso convívio social. Sabe o que o nosso convívio social precisa? Mais disso aqui do que disso aqui. O nosso convívio social precisa mais de bons testemunhos do que crentes cheios do Espírito Santo. Mas a proposta é sermos cheios do Espírito Santo para adentrarmos os nossos convívios sociais com um bom testemunho. Porque o bom testemunho, ele nos ajuda a entrar e a sair. Já ouviu essa expressão? Que a gente tem que saber entrar e sair?
E para nós sabermos entrar e sair de alguns lugares, nós só vamos conseguir se nós tivermos bom testemunho. E por que não podemos orar a Deus e pedir: Senhor, enche-me do teu Espírito? Porque pelos convívios sociais que eu passar, pelos ambientes que eu passar, eu quero passar com uma boa reputação. Sabe, a gente ora muitas vezes para sermos cheios do Espírito, para sermos usados, por exemplo, na ministração da palavra, usados no louvor, usados para fazer uma oração e as pessoas serem curadas. Por que nós não podemos orar para sermos cheios do Espírito para participar de um almoço em família? Porque às vezes o almoço em família pode virar uma briga. Então por que antes de nós participarmos, por exemplo, de um aniversário, nós não possamos orar a Deus pedindo: Senhor, me enche do seu Espírito para que eu vá nessa reunião do condomínio e entra e saia com uma boa reputação? Essa é a nossa proposta. É orarmos ao Senhor para sermos cheios do Espírito Santo, para participarmos dos momentos que a vida nos propõe, em que estamos com outras pessoas. É necessário sermos cheios do Espírito Santo para entrarmos e sairmos. Porque quando nós sairmos dos ambientes pelos quais nós passamos, a pergunta que nós temos que fazer é: o que estamos deixando para trás? Estamos deixando uma boa reputação? Por exemplo, você faz uma viagem, fica na casa de uma família, e você acabou a sua viagem, você está indo embora. Nos próximos momentos agora, o pastor Luiz vai ficar na casa de uma família, e depois ele vai deixar aquela família. E a pergunta é: o que eu estou deixando para trás? Eu soube entrar e eu soube sair? E o que nos ajuda a sabermos entrar, ficar lá e sairmos com honra é a boa reputação. E o Espírito Santo, Ele quer nos encher também para isso, para sabermos entrar, para sabermos ficar e para sabermos sair, deixando para trás uma falta. Porque tem gente que não deixa para trás uma falta, deixa uma alegria enorme. Tem gente que quando vai embora da sua casa, você festeja. Mas nós somos convidados para deixarmos os nossos lugares e deixarmos alguma falta. Qual é a falta que você tem deixado quando você não está mais ali? Tem uma frase que eu fiz, que eu gosto muito, que diz que o rastro do amor é a poesia. Qual é o rastro que você está deixando para trás? Como você tem estado no seu convívio social? Temos de ser cheio do Espírito Santo ao ponto de sabermos entrar e sair dos lugares, deixando um rastro de poesia, deixando uma coisa gostosa lá para trás. Poxa, era tão bom quando eu estava aqui e a gente conversava. Poxa, me ajudou tanto quando estava aqui e agora eu sinto falta. Que falta as pessoas estão sentindo da sua falta? Qual é o tipo dessa falta? Com um trocadilho até. Mas qual é a falta que está fazendo a sua falta? Uma vida cheia do Espírito Santo nos deixa para trás um rastro de glória. Nós temos que buscarmos ser cheios do Espírito Santo para sabermos entrar, sabermos sair. Isso vale até para o grupo de WhatsApp. Há poucos dias atrás, agora nós vivenciamos no grupo da igreja uma pessoa que não soube entrar e não soube sair. Entrou quieto e saiu xingando. Mas é necessário sabermos entrar
e sabermos sair. E o Espírito Santo, ele nos ajuda nisso. Existem pessoas que dizem assim: mas eu não levo desaforo para casa. Mas a Bíblia fala dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é o amor. Em Gálatas, capítulo 5, diz isso: o fruto do Espírito é a alegria, fruto do Espírito é a paz, fruto do Espírito é a longanimidade, fruto do Espírito é a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Então, esse negócio de que eu não levo desaforo para casa não combina com pessoas cheias do Espírito Santo que estão produzindo o fruto da mansidão, do domínio próprio, da paz, do amor. Se for necessário levar o desaforo para casa, a gente leva, e o Espírito Santo nos consola e nos cura. Mas isso daí parece masoquismo. Eu vou gostar de apanhar? Não é sobre masoquismo que a Bíblia nos fala. A Bíblia é sobre sermos pacificadores. É sobre ser pacificador. Pacificador não é alguém que busca a paz somente de si, mas é alguém capacitado até mesmo para buscar a paz daqueles que estão em brigas. Ele consegue pacificar dois irmãos que não conversam. Uma mãe consegue ter esse dom, né? Consegue pacificar as intrigas. Esse é o nosso chamado. Em 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 6, se eu não me engano, diz que o nosso chamado é para o prejuízo. Paulo fala assim: não seria melhor sofrer o prejuízo do que comprar toda essa briga que você quer comprar? Paulo fala ali que o nosso chamado é para a injustiça. Ele fala assim: não seria melhor sofrer a injustiça? Sofre isso, engole isso e siga adiante. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para estarmos capacitados a sofrer os desaforos da vida, a engolir os sapos da vida. Isso não significa que você não pode chegar para a pessoa e conversar para ela e dizer para ela: para mim você está errado por causa disso, mas sair ali daquela conversa sem ter algo ali que está te fazendo mal. Passar por isso, volta a conversar com ela, volta a seguir a vida, porque o Evangelho depende do nosso bom testemunho. As pessoas já ouviram muito a nossa voz, agora é necessário que as pessoas vejam as nossas vidas, para que vejam as nossas obras e creiam naquele que enviou o Filho, para que vejam as nossas vidas. Uma vez eu fui convidado para pescar, era uma pescaria em alto mar, eu nunca tinha ido, e aí era com vários amigos assim da empresa e outras pessoas, nós íamos ficar a noite inteira lá. E aí eu fui convidar um amigo meu para ir comigo, e o cara não sabia entrar e não sabia sair. E aí descemos a serra, fomos lá para, acho que era Santos. Chegou lá, eu com medo de passar mal, igual vocês aqui passaram no vídeo. Tomei 2 Dramin para não passar mal em alto mar. E na hora de entrar no barco, esse meu amigo arranjou uma briga, que a sorte que o barco não tinha ido embora ainda, porque senão tinha jogado ele para fora. E por eu ter levado ele, a briga sobrou para mim, mesmo eu calado, tentando me defender, mas não podia acusar ele também. No final da história, saiu nós dois no barco, mas o barco ainda não tinha ido e o barco foi embora. E aí eu fiquei com um sono danado, porque eu tinha tomado 2 Dramin e eu tinha que dirigir. A gente era uma pescaria em alto mar noturna e eu tinha que dirigir voltando. Tudo porque ele não sabia entrar e não sabia sair, não conseguiu nem entrar. Por conta de um cara lá que ele achou que o cara tinha pegado um negócio lá da tralha dele de pesca lá, houve uma discussão, e como ele era o único que não era do grupo e eu que tinha levado,
aconteceu isso. Eu subi meio que dormindo, meio que acordado, a serra. Assim, fica a dica, né? Se a gente for levar alguém de bico com a gente, leva alguém que saiba entrar e saiba sair. Tudo bem que não é alguém cheio do Espírito Santo, mas em contrapartida é alguém com uma boa reputação. E que nós possamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo também nos enche, para termos o testemunho, de passarmos por onde quer que temos que passar, deixando um rastro de poesia. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por termos estado reunidos aqui. E, Senhor Deus, confessamos o tão distante estamos da palavra que nós acreditamos e até da palavra que nós professamos. É muito fácil vir aqui dizer que precisamos saber entrar e saber sair, que temos que muitas vezes engolir, Senhor Deus, afrontas, injustiças, mas só o Teu Espírito Santo pode realmente nos capacitar para isso. Então eu te rogo para que essa palavra seja viva em nossa vida e que possamos passar, Senhor Deus, pelos nossos convívios sociais durante esse ano, deixando uma falta enorme, fazendo uma diferença enorme, que possamos passar como quem passou ali com Cristo. É o que eu te peço, o que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém.